tarde, pessoal. Então agora vamos falar um pouquinho de impermeabilização com mantas sintéticas em PVC para residências de alto padrão. Meu nome é Flávio de Camargo Martins, eu sou gerente de produtos da MC Balchimi. E a ideia é a gente mostrar um pouquinho aqui que existem opções de inovação, como o colega acabou de mostrar algumas. Existem outros tipos de inovação onde a gente pode compatibilizar o projeto de arquitetura com a impermeabilização, e essas inovações podem ser usadas em diversos tipos de obra. Então, essa interface entre a arquitetura e o projeto de impermeabilização é fundamental, que o projetista e o consultor de impermeabilização apresentem soluções para que não seja alterado o conceito original do projeto arquitetônico, né? Nem sempre é necessário alterar o projeto. A gente pode compatibilizar, desde que isso seja bem pensado, como a Thaís falou, né? Pensando antes, tudo tem solução. Então, algumas vantagens dos sistemas de mantas sintéticas. Primeiro ponto, adaptabilidade às interferências. Então, com mantas sintéticas, a gente consegue fazer detalhes específicos, arremates de qualquer tipo, independente da característica arquitetônica. Outra vantagem relevante é a rápida instalação e liberação. Muitas vezes a gente, com sistemas em forma de pintura, necessita de aplicar 4, 5 camadas sucessivas, esperar todo esse material secar, tempo entre as demãos, e depois a cura final para iniciar teste de estanqueidade. Nem sempre numa cobertura nós temos esse prazo. Muitas vezes chove entre todas essas etapas, o que gera uma complicação em áreas externas. Um ponto muito importante também é o peso específico do sistema. Isso deve ser levado em consideração. Hoje em dia nós temos lajes mais finas, estruturas mais leves. Às vezes a gente tem que fazer uma impermeabilização sobre um telhado existente. É super importante compatibilizar o peso de todas essas camadas com a característica da impermeabilização. Então, impermeabilizações mais leves, como por exemplo as mantas sintéticas, se adaptam a esse tipo de conceito. Então, muitas vezes sobre um telhado, sobre uma laje de steel deck, steel frame, né? Ou mesmo wood frame. Então, a gente tem muitas situações onde o peso pode ser um limitante para a característica do impermeabilizante. Declividades diversas, nem sempre é possível a gente ter uma única laje plana, às vezes a gente tem lajes inclinadas, abóbadas. O material da impermeabilização tem que se adaptar a essa característica de arquitetura. Um ponto fundamental, a Sirene falou de manhã, a questão da vida útil, durabilidade. Quanto tempo está projetado esse sistema para manter a vida útil? Então, mantas sintéticas, elas vão ter essa característica de durabilidade superior a 25 anos, com manutenções muito simples, somente limpeza. Então, esses são alguns pontos importantes, né? Essa limpeza também muito fácil, né? Então não há impregnação de sujeira no material. Você consegue lavar, esfregar e tirar qualquer material impregnado. Então esse é um outro ponto interessante. Materiais autoextinguíveis ao fogo, né? Cada vez mais a gente tem tido essa preocupação nos nossos projetos, né? Então materiais combustíveis ou materiais inflamáveis, né? Questão de incêndio. Esses dias teve um incêndio também lá em São Paulo num prédio residencial. E a gente tem visto essa preocupação também nos projetos. Então, trabalhar com materiais autoextinguíveis ao fogo também é uma especificação importante. Aqui algumas fotos. Então, as mantas em PVC, elas têm a característica de altíssima flexibilidade, fácil de você fazer arremates. Existem mantas homogêneas, mantas estruturadas. Existe uma variedade muito grande dentro da linha dos PVCs que a gente pode trabalhar para impermeabilizações. Esse aqui é um caso de uma obra de um supermercado, onde eles tinham uma série de tubulações emergentes e todas essas interferências para serem compatibilizadas. E tudo isso foi feito com a manta de PVC e uma manta específica homogênea para fazer os detalhes. Todos esses arremates feitos com solda. Então, a característica da flexibilidade é um ponto importante. A aplicação fácil, sem uso de chama, sem esperar a secagem, esse é um ponto relevante para esse tipo de sistema. Então, uma instalação rápida, limpa e sem riscos à segurança do trabalho. Produtividade também é possível.
Em lajes de maior dimensão, é possível se utilizar carrinhos eletrônicos, onde você controla a velocidade e faz a solda de forma muito mais produtiva. Algumas obras também de grande porte, então não há um limite de tamanho que você pode trabalhar com esse tipo de sistema. Pode ser numa laje pequena ou numa laje gigantesca, como essa laje de uma fábrica na Espanha, que são 60 mil metros quadrados. Aqui, nesse caso, uma estrutura de uma casa, com sistema montado, construção seca, toda a parte compatibilizada, né? Então você tem vários materiais aí, painéis de fechamento, estruturas metálicas, toda uma estrutura que movimenta bastante, e a impermeabilização com a manta de PVC, ela é fixada, mas não é aderida, então ela trabalha flutuante na estrutura e consegue compatibilizar toda essa movimentação, permite exposição. Esse tipo de manta que foi usada aqui, ela pode ficar exposta ao V. Aqui por baixo tem um geotêxtil, depois ele vai ser cortado, e aqui vai ser dado acabamento. Então, toda a construção seca, sem trabalhar com nenhum material líquido. Então, é possível se trabalhar dessa forma também. Construções rápidas, isso aqui são obras que se fazem em alguns dias, e entregam em alguns dias. Essa é a inovação na construção, né? Nós temos mudado os materiais, né? A obra com tijolinho maciço é muito difícil de ver, né? A obra com concreto, a gente ainda tem bastante, mas agora vem uma tendência muito forte da industrialização da construção, com pré-moldados, pré-fabricados, peças de construção de steel frame, steel deck, wood frame, são construções rápidas a seco, e aí as impermeabilizações também têm que estar compatíveis com todos esses sistemas. A vantagem aqui, além da questão da movimentação, da exposição, dispensando uma proteção mecânica, o baixo peso específico, sistema muito leve, todo o sistema e fixação em torno de 1,8 kg por metro quadrado, bastante leve, para não sobrecarregar a estrutura, e a liberação feita em um dia. Uma vantagem desse tipo de sistema é a fácil manutenção. Então, é um sistema que aceita reforços e recuperações mesmo depois de 10, 15 anos. Então, o material ele fica apto a receber um reforço pontual. Aqui foi uma área no metrô de São Paulo, uma laje exposta, onde havia sido danificado um trecho da impermeabilização por conta da utilização, passou um carrinho ali, danificou o material, e eles fizeram o reforço após 20 anos. Então, é possível você recompor pontualmente e reforçar essa impermeabilização com facilidade. E outros benefícios aqui do sistema, para a gente elencar. Material permeável ao vapor d'água, então permite a respiração da estrutura. Alta resistência química, a gente utiliza também em áreas urbanas, áreas industriais, alguns tipos de resíduos químicos, ele também resiste bem o PVC. É um material reciclável e sustentável, então outro ponto de vantagem para esse sistema, que não utiliza fogo. Existem mantas resistentes ao V, e aí existem variedades de mantas de PVC que a gente pode utilizar. Mantas resistentes anti-raiz, e aí não é só um aditivo que entra, o material é todo composto para ser um material repelente às raízes. Então, ele é muito eficiente nesse tipo de aplicação. Existe uma norma europeia, um ensaio europeu específico para isso, na manta de PVC. E alguns tipos que a gente pode utilizar. Mantas expostas, resistentes ao V, mantas para aplicação sob proteção mecânica e jardins, mantas para remates e detalhes, então são mantas de maior espessura, sem estruturante, com facilidade de moldagem, para a gente fazer arremates de canto, reforços, saídas e entradas de tubulações. Mantas específicas para água potável em reservatórios, aqui no Rio a gente já tem alguns, inclusive, né? Então, reservatórios de água potável com a manta de PVC, tanto para recuperações quanto para obras novas. Mantas para túneis, obras de metrô, obras de túneis. A maior parte desse tipo de obra, por trás de toda a cambota de concreto, é feita uma impermeabilização com uma manta de PVC específica. Então, é um material de altíssima durabilidade, porque é uma área que não pode sofrer degradação e manutenção.
alguns detalhes desses sistemas. Então, eu posso aplicar ele sobre telhado, por exemplo, fixado mecanicamente sobre as telhas, sobre isolamentos térmicos. Aqui alguns exemplos desse tipo. Aqui era uma laje, eram telhados, eles necessitaram fazer a recuperação aqui dessa área depois. Eles fizeram uma impermeabilização inicial, não deu certo. Depois eles partiram para o sistema sobre a telha com isolamento térmico e manta de PVC, garantindo a maior conforto térmico, redução do custo energético da obra com ar-condicionado. Aqui a manta de PVC para áreas sobre piso, né, com resistência anti-raiz, outro tipo de estruturante, ideal aí para floreiras, jardineiras e para lajes. Então, aqui alguns detalhes específicos desse tipo de impermeabilização. Então, a gente coloca um geotêxtil por baixo, geotêxtil por cima, então ela vem toda protegida. Ela é fixada em alguns pontos, né? Então, nas emendas ela tem uma fixação, nas bordas ela é fixada nas bases. A gente hoje trabalha bastante em projetos com setorização. Então, a gente divide as áreas com perfis colaminados aderidos sobre o piso. Então, esse setor flutuante, a gente faz a inspeção, aquele setor flutuante a gente trabalha, qualquer manutenção é feita setorizada também. Isso é importante constar no projeto. Algumas áreas com coberturas verdes, onde a gente consegue adaptar esse material a qualquer tipo de arquitetura. Então, o conceito, né, da cobertura verde, se a gente não sabe às vezes se é um telhado ou se é um jardim, né, mas a gente consegue uma compatibilização muito boa de todas as camadas com o uso da manta de PVC. Algumas vantagens. Eu vou passar rápido essa parte, porque o pessoal já falou de manhã. Então, a gente pode utilizar para área extensiva ou intensiva, jardins maior capacidade de carga, plantas de maior dimensão, ou aqueles mais leves, com substratos menores. E a manta de PVC é usada na maior parte dessas obras por todo o mundo. A questão da vida útil é super importante nesse tipo de projeto, né? Então, a gente faz um investimento elevado, muitas vezes, para ter um telhado verde, são muitas camadas para drenagem, e o sistema de impermeabilização, além de ser resistente à raiz, ele tem que ter uma alta durabilidade, porque a manutenção é cara desse tipo de obra. Então, eu tenho que ter uma vida útil de todo o sistema muito grande. Então, a gente precisa aí de uma vida útil, principalmente aí em todas as camadas, em específico no impermeabilizante, superior a 20 anos. Se eu tiver que refazer a impermeabilização de todo o telhado verde, eu torno inviável aquele investimento com menos de 20 anos. Algumas características do material que tem que ter para esse tipo de área. Primeiro, a resistência à raiz, a durabilidade, ser um material reciclável, amigável ao meio ambiente, né? Se eu estou falando de um telhado verde, uma obra com certificação, o material tem que ser compatível com isso. Obviamente, tem que ser impermeável à água, mas tem que ter resistência mecânica, principalmente superficial, porque vai ter toda a montagem daquela estrutura de telhado verde sobre a impermeabilização e capacidade de absorver as deformações. Então, alguns requisitos fundamentais. Algumas obras desse tipo, a compatibilização do telhado verde com a geração de energia solar. Então, a manta de PVC também é bastante usada para isso. Algumas obras no México com mantas de PVC desde 2015, então obras com arquitetura bastante diferenciada. E algumas coberturas residenciais, né, onde o PVC se torna muitas vezes a solução estética e durável. Vou mostrar alguns projetos interessantes. Então, uma estrutura mista com vigas metálicas, toda essa viabilização da impermeabilização dessa casa com um detalhe de arquitetura diferenciado foi com o uso do PVC, fixando diretamente na estrutura metálica, integrando a estrutura metálica com o concreto. Alguns detalhes aqui dessa casa, onde teve também a instalação de painéis solares sobre a manta de PVC, tudo isso foi envelopado com a manta de PVC. As lajes, algumas lajes expostas com a manta de PVC, elas ficaram sem revestimento, então o arquiteto aprovou
o PVC como acabamento final de algumas áreas, eliminando o telhado. Então, aqui como ela ficou acabada, né? Então, as lajes expostas. Outra casa aqui na Fazenda Boa Vista, lá em São Paulo, 1.300 metros de PVC, estrutura metálica também, com concreto. Toda essa laje exposta aqui foi impermeabilizada com PVC. Uma coisa que eu não vi nesses projetos foi telhado, né? Então, como a gente tem visto muitos projetos novos sem telhado, a impermeabilização agora ela virou o telhado. Então, a gente precisa de um material que tenha uma durabilidade compatível e que arquitetonicamente não destoe do projeto, né? Então, o PVC ele se adapta bem a essas interferências. Quando a gente tem muitos materiais diferentes, uma arquitetura com geometria diferenciada, lajes em balanço, né, com alta movimentação, o PVC resiste a tudo isso. Aqui a laje superior exposta. Aqui também outra estrutura mista. Então, nem sempre você tem telhado aqui não tem telhado. Tem trechos onde você vai usar um tipo de impermeabilização, áreas que você vai usar outra impermeabilização. As piscinas foi um outro tipo de impermeabilização. Aqui o sistema todo finalizando a montagem, né, de todas as peças, os reforços nas regiões de cantos, perfis colaminados nas bordas, para garantir toda a estanqueidade do sistema e a fixação. E é isso, pessoal. Quis mostrar que existem outras opções. É super importante a compatibilização do projeto, a consultoria de impermeabilização, o projeto de impermeabilização está muito integrado com a arquitetura, de forma a trabalhar isso tudo em conjunto. Ok? Muito obrigado. Até mais.